seja com todos nós. Amém? Nós estamos, o pastor ele está fazendo uma viagem, ele está na cidade de Torrinha, onde ele está trazendo uma mensagem àquela igreja. E essa noite nós vamos falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Nós estamos no mês de maio. O mês de maio é o mês da família. E nós já temos conversado há 3 semanas a respeito de família. E falar de família nunca foi e nunca será uma tarefa tão fácil. A família ela nunca foi bombardeada de uma forma tão grande e tão poderosa como ela tem sido bombardeada nos últimos tempos. Hoje a família ela se tornou algo relativizado. Hoje os papéis estão totalmente trocados e hoje ninguém mais respeita ninguém. Nunca houve um relacionamento tão superficial quanto o relacionamento que vem da família. Hoje por qualquer coisa se larga. Marido separa da mulher, pais abandonam filhos, filhos abandonam pais, irmãos param de falar com irmãos, e a família hoje se tornou algo que, infelizmente, tem sido um objeto muito preocupante, principalmente nos últimos dias. Isso não é novo. A primeira instituição que Deus criou na terra foi a família. Deus cria Adão, Deus cria Eva, e Deus dá uma ordem para ambos. Agora vocês vão e multipliquem. E a partir daí começou o problema na humanidade. E nós sabemos que tudo isso é resultado do pecado que mora dentro do coração do homem. E todos os relacionamentos interpessoais, quer ele seja na esfera profissional, quer ele seja na esfera familiar, pessoal, todo tipo de relacionamento está de uma forma ou de outra com dificuldade. E se tem um relacionamento que é super valorizado pela sociedade, um relacionamento que tem uma grande dificuldade em ser sustentável, em ser saudável, em ter uma relação amorosa, é principalmente um relacionamento entre sogra e nora e genro. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Quem aqui não conhece pelo menos umas 3, 4 piadas a respeito de sogra? E isso muitas vezes acaba se tornando preocupante. Por quê? Porque tem aquela famosa frase que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E isso se tornou, na verdade, um padrão, um paradigma, um estigma de que relação de sogra e nora, sogra e genro, tem tudo para não dar certo. Se a gente fosse dar um título para essa mensagem da família, olhando a partir dessa imagem aí, principalmente desse celular com um grupo de WhatsApp, talvez a gente falaria assim: a sogra entrou no grupo, conflito anunciado. E nós vamos ver, irmãos, que a Bíblia ela tem uma grande preocupação a respeito da família. A Bíblia trata muito de família. E a Bíblia, ela é tão perfeita. Os escritos de Deus é tão perfeito, Deus é tão perfeito, que Ele nos deixou uma linda e uma bela história de uma sogra e de uma nora, na qual tinha todos os ingredientes para dar errado. E nós vamos ver essa história. Mas, no final de tudo, foi uma linda história de amor e de amizade. E nós vamos tentar aprender, dentro dessa história, o que nós podemos fazer, não só no relacionamento entre sogra e nora, nora e sogra e genro, mas nos nossos relacionamentos interpessoais com qualquer pessoa que seja. Seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu irmão,
seja seus primos, seja qualquer outra pessoa que está diante de você. Como nós podemos transformar os nossos relacionamentos a partir da história dessas duas mulheres em bênção, em amor, em amizade, em companheirismo. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, e nós vamos falar sobre o amor e a amizade entre Ruth e sua sogra Noemi. Para quem tem alguma dificuldade, a partir de Gênesis, passa os 5 primeiros livros do Pentateuco: Josué, Juízes e Ruth. Esse livro ele desmistifica, irmãos, essa ideia e essa relação mal compreendida entre sogra e irmã. Na verdade, esse livro ele vai nos mostrar como uma sogra pode fazer da sua nora uma filha e como uma filha pode fazer da sua sogra uma mãe e uma companheira. Como uma ou um pode ser bênção na vida do outro. E nós vamos ler o capítulo 1 todo de Ruth. Eu peço que os irmãos acompanhem e depois não fechem as suas Bíblias, porque nós vamos caminhar pelo texto posteriormente para conversarmos a respeito disso. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Subiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tornar-vos maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a minha amargura, o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado.
Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega cevada. Irmãos, nós vemos aqui uma história de um drama muito grande, família. Nós vemos que nessa família está instalada diversas crises. Talvez nós podemos ser participantes de alguma delas. Se nós pararmos para ver esse texto, nós vemos a crise nessa família financeira, falta pão em Belém, o que leva esse homem, Elimeleque, pegar toda a sua família e sair para outra terra em busca de alimento. A partir disso daí nós vemos que esse homem ele fica doente, ele adoece e posteriormente ele morre. Essa família vive um drama financeiro, um drama de doença, um drama de morte e consequentemente ficam viúvas para trás. E se tem uma relação pela qual não tinha condições nenhuma de dar certo, é justamente essa relação de Ruth com Noemi. Porque quando aconteceu todas essas coisas, que ficaram as duas viúvas dos filhos de Noemi e ela, o que a maioria esmagadora de nós faríamos numa ocasião dessa? Foi muito bom conhecê-la, que a senhora seja feliz, que agora eu vou procurar o meu caminho. E nós vemos que uma delas fez justamente isso. E muitos de nós podemos ser representados por Orfa, mas muitos outros podem ser representados por Ruth. Porque essa mulher, ela abriu mão de todas as coisas para seguir a sua sogra. E nós vamos entender, até o final dessa mensagem, o quanto isso foi não somente importante, mas foi essencial para que tudo que viesse depois acontecesse de forma providenciada por Deus. No mundo e numa cultura onde impera o homem, as personagens principais desse livro são duas mulheres. E nós começamos a aprender algumas coisas dentro do livro de Ruth, principalmente no capítulo 1, que o autor desse livro, que provavelmente seja o profeta Samuel, ele nos mostra um contexto histórico logo no início do versículo 1, quando ele diz assim: nos dias em que julgavam os juízes. Esse esboço, esse acontecimento, essa história, ela acontece no período dos juízes. E o livro de Ruth é um livro totalmente em contraste com o livro de Juízes. Porque o livro de Juízes é um livro em que impera, o próprio nome fala, impera o juízo de Deus sobre a nação de Israel. A nação de Israel era muito conhecida pelos seus pecados e pela sua rebeldia contra o Deus deles e o nosso Deus. E a partir daí, quando Deus os abençoava, quando eles estavam fartos, quando eles tinham fartura, eles se afastavam de Deus. E quando lhe faltava alguma coisa, eles se aproximavam de Deus. Ele era um povo totalmente inconstante.
E o livro de Juízes, então, ele fala de juízo de Deus, ele fala de guerra, ele fala de contendas. E o livro de Ruth, mesmo sendo no mesmo período, ele vem como um contraponto e um contraste, falando sobre o poder do amor e da amizade, onde Deus, no final, recompensa essas duas mulheres. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que, diante de um período em que o juízo de Deus está posto sobre uma nação, acontece paralelamente uma história profunda de amor e de amizade. Além disso, nós podemos ver que essa família, ela reside em Belém de Judá. E é interessante porque, se a gente for ver o significado de Belém, no hebraico ele significa casa de pão. E na casa do pão está faltando exatamente o pão. Deus, como parte do seu juízo, retira o pão de Israel. E aí acontece uma coisa que não deveria acontecer. Elimeleque pega sua família numa atitude precipitada e um tanto por falta de fé e foge de Belém em sentido a uma nação totalmente estrangeira e totalmente abominável. A família de Elimeleque vai para Moabe. E essa nação de Moabe, no seu contexto histórico, ela nasce numa relação de incesto de Ló com a sua filha primogênita. É daí que nascem os Moabitas. É uma nação que já nasce tudo errado. De um pai que tem uma relação com a própria filha. E Elimeleque foge para a terra dos Moabitas, pensando que ali ele encontraria sossego, paz e descanso. E ele foge para uma terra onde ele encontra doença e morte. E o grande problema poderia começar a se instalar. Porque a Bíblia diz que após a morte de Elimeleque, os filhos de Noemi, eles se casam com moabitas. Nós sabemos que era proibido a nação de Israel se envolver com qualquer outro tipo de nação. Era abominável casamentos mistos. E eles se dão a conhecer a mulheres justamente moabitas. Esse talvez seja o maior ponto de dificuldade para que Noemi pudesse se relacionar com as suas noras. Talvez, irmãos, nenhuma outra dificuldade seria tão grande no nosso contexto cultural para se relacionarmos com uma outra pessoa do que esse contexto que Noemi estava, de pessoas estrangeiras, de pessoas que não eram parte do povo de Deus. E observe e tente olhar com os olhos para o livro de Ruth como Deus, o grande centro desse livro, porque nós vamos ver como Deus vai encaminhando as coisas, e no final nós vamos ver a maravilhosa graça de Deus no livro de Ruth. E a partir daí esses homens casam, e logo eles também vêm a falecer. Resta-se 3 mulheres para Belém. E aí começa um grande problema. No versículo 5, diz assim, no final, ou 5 todo: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aqui começa a bela história entre Ruth e Noemi. Sabe o que significa essa palavra desamparada? Em Israel funcionava o seguinte: se o homem ele morre, quem assume a linhagem e assume os direitos da família são os filhos homens.
Se porventura não houver filhos homens, ou os próprios filhos homens morrerem, a mulher literalmente estará desamparada. Por quê? Ela perdia direito de tudo. A mulher não tinha mais direito de propriedade, a mulher não teria mais como sobreviver. Porque não restou nenhum homem na sua linhagem. E aqui Noemi, ela expressa justamente isso. Eu estou totalmente desamparado, porque os 3 homens da minha vida morreram. E aí? O que vai acontecer? E aí prossegue a história. E nós sabemos que, nós vamos falar isso mais adiante, que Deus providencia um resgatador para a vida de Ruth de Noemi. O resgatador, ele tinha uma figura de ser uma pessoa da família, que na ausência do parente que morreu, ele assumiria o papel e se casaria com a viúva para poder gerar filhos e aí continuar a sua linhagem. Mas tem um detalhe, tem que ser um parente próximo. Então Noemi agora se vê totalmente desamparada. Ela falou: a minha vida acabou. Resta-me agora voltar para Belém e ver o que vai acontecer. E aqui começa. E aqui nós podemos aprender justamente com a história da vida dessas 2 mulheres. Lá no versículo 8, quando Noemi vira e fala para suas noras: ide voltar cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. Essa palavra benevolente é uma palavra muito forte. Porque primeiramente é uma palavra que o próprio Deus usou conosco. A benevolência, ela nos remete a um amor gracioso, a um amor leal. No hebraico ela é uma combinação de amor e de lealdade, num relacionamento mútuo de um para com o outro. Noemi reconhece que elas foram amorosas e leais a todo momento que viveu com elas. E aí Noemi fala: agora vocês podem ir, vocês têm que continuar a vida de vocês. Vocês são novas, eu já sou idosa, não tenho mais perspectiva nenhuma de vida, e vocês, cheios de vida, podem ainda arrumar um marido e terem filhos. Uma chorou, mas foi, e a outra negou. E a partir desse momento, Ruth, ela faz uma declaração de amor a Noemi, que eu nunca vi na Bíblia uma declaração de amor nem de um homem para uma mulher. Irmãos, e que no tempo que nós vivemos, abrindo parênteses, é muito bom frisar, isso vai para a internet talvez, então é muito bom frisar, essa declaração de amor é de uma nora para uma sogra, baseado num relacionamento de puro companheirismo e amizade. Qualquer outra coisa que se desviar disso não está implícito aqui na palavra de Deus. E fique muito bem claro isso, porque é uma declaração muito forte. Como eu disse, nenhuma outra declaração na Bíblia é tão forte do que de uma nora para uma sogra. Que ironia do destino. Já parou isso para pensar? É uma ironia, né? Talvez isso leve-nos a repensar os nossos relacionamentos com a nossa sogra e de sogra com nora e genro. Olha só a declaração que Ruth faz a Noemi. É uma declaração de amor muito especial. Ela faz uma bela afirmação de fidelidade, de determinação e de compromisso. No versículo, e aí eu gostaria de destacar alguns pontos acerca desse amor de Ruth a Noemi. Precisamente 6 pontos eu quero falar para uma aplicação pessoal para nós nessa noite. No versículo 14, irmãos,
ela fala assim para Noemi, ela começa: então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth, ela se dispôs a ficar com a sua sogra. Não havia uma relação nenhuma de interesse. E isso é tão verdade porque Noemi não tinha mais nada na vida. Então, se tinha uma relação aqui que não tinha um pingo de interesse entre uma nora e uma sogra, é a relação entre Ruth e Noemi. Essa havia sim sido edificada, solidificada no amor. Por isso que Cantares de Salomão, no capítulo 8, no versículo 6, Salomão fala que o amor, ele é mais forte do que a morte. E nós podemos conhecer isso na história de Ruth e de Noemi. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, aquela expressão de amor, aquele poema de amor que o apóstolo Paulo faz, ele fala que o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo espera. O amor jamais se acaba. Ali poderia dar-se um final na vida, num relacionamento entre Ruth e Noemi, ambas viúvas. Obviamente nenhuma ia casar com a outra. Não, a Bíblia diz que Ruth se apegou a Noemi. Por isso que a primeira coisa que nós podemos, a partir daí, dizer é que o relacionamento, ele é marcado pelo amor, porque ele é mais importante do que as coisas. Nós vivemos numa sociedade onde nós temos uma inversão total de valores, onde nós colocamos as coisas mais importantes do que pessoas. Nós damos prioridades às coisas e subestimamos pessoas. Aqui Ruth nos mostra que o amor é mais importante do que as coisas, porque ela se apega a Noemi, independente de saber qual seria o futuro delas. Ruth sabia que Noemi estava lascada. Ruth conhecia provavelmente como era a história de Israel, como era a cultura dos israelitas. Há 10 anos ela vivia no meio da família. E quando morreu todo mundo, ela falou: não somente se eu ficar, eu vou ficar tão desamparada quanto Noemi. E ela não pensa em nenhum momento sobre isso. Ela implora, ela fala: eu vou ficar, eu vou me apegar a você. A segunda lição que nós podemos ver está no versículo 15. Quando a Ruth fala a Noemi: eis que tua cunhada voltou. Noemi fala a Ruth: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta, pois, a tua cunhada. Aí no versículo 16: disse, porém, Ruth: não me instes, ou não insistas, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Ruth, ela expressa um relacionamento marcado pelo amor, não desistindo diante das dificuldades. Ela fala assim: não insista, não me obrigue. Eu não vou retroceder diante das dificuldades. Nenhum argumento usado por Noemi seria capaz de mudar o que Ruth estava determinada a fazer. Nada poderia mudar. Por isso, irmãos, que o amor ele vai até as últimas consequências para estar ao lado da pessoa amada. E isso serve para uma relação de sogra e nora, isso serve para uma relação de marido e mulher, isso serve para uma relação familiar comum. O amor, ele precisa ir até as últimas consequências em direção à pessoa amada. E Ruth faz isso. Noemi, não adianta. Você pode falar o que você quiser.
mas eu não vou te deixar. Eu vou seguir com você. E trazendo agora, irmãos, para o âmbito do casamento, como as coisas estão superficiais, não é mesmo? Hoje o primeiro problema que ocorre no casamento é motivo para a separação. Nós estamos falando do relacionamento de uma nora com uma sogra, onde não há relacionamento íntimo e conjugal. Quanto mais no casamento, como deveria ser. Por isso que isso daí deve ser uma frase repetidamente utilizada e usada por nós que somos casados. Não insista. Não insista. Porque aonde você for, eu irei. A outra que nós aprendemos está no próprio versículo 16, quando Ruth disse: porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O relacionamento marcado pelo amor, ele está disposto a fazer novas caminhadas. Ruth está deixando tudo para trás. Ruth está deixando a sua família para trás. Ruth está deixando o seu povo para trás. Ruth está deixando os seus deuses para trás. E ela se dispõe e fala assim: aonde você for, eu também vou. Aonde você pousar, Noemi, eu também vou pousar. Sabe por quê? Porque o amor, ele não faz nenhum tipo de exigência. O amor, ele sempre tem a disposição para enfrentar novos desafios. Sempre. Era um grande desafio para a vida de Ruth. Era prosseguir com Noemi. E ela falou assim: vou embora, vou me sacrificar, estou pronto para deixar a minha terra, estou pronto para deixar a minha família e vou caminhar na companhia da minha sogra. Irmão, parece que chega a beirar loucura isso, quando nós olhamos de fora. Eu estou deixando tudo, não para prosseguir com o amor da minha vida, mas eu estou deixando tudo para trás para prosseguir com a minha sogra. Aonde você for, eu também vou. E aí no versículo, na parte B do versículo 16, dá a quarta aplicação para a gente, quando ela fala assim: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. O relacionamento marcado pelo amor, ele está disposto a assumir novos compromissos. E isso, na verdade, fez toda a diferença na vida de Ruth. Porque ela largou para trás deuses, que na verdade não é Deus, para assumir um compromisso com um Deus vivo, verdadeiro, o Deus de Israel. E ela fala assim: minha sogra, eu vou deixar tudo para trás, e eu vou começar um relacionamento novo, não somente com o teu povo, mas eu vou começar um relacionamento novo com o teu Deus. Novos caminhos, novos compromissos se abrem. Ruth não apenas ama a sua sogra, Ruth também se converte ao Deus da sua sogra. Quinto lugar, versículo 17, ainda na declaração, nessa grande expressão de amor de Ruth a Noemi: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. A outra coisa é que o relacionamento marcado pelo amor é uma aliança que nunca pode ser quebrada. Nem a morte pode destruir isso. É isso que Ruth fala: aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Ruth não retrocede com a sua aliança, ela prossegue. Ela fala assim: não é somente na vida, é na morte. Eu vou te honrar, minha sogra. Mesmo quando você morrer, eu vou prosseguir e vou caminhar te honrando.
É isso que ela quer dizer. E último lugar, última aplicação, o relacionamento marcado pelo amor tem coragem de fazer até mesmo juramentos solenes. Quando a gente casa, qual que é o juramento que a gente faz ao nosso cônjuge? Que nós vamos amá-lo até na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Se há uma história de amor muito parecida com uma história conjugal, é a história de Ruth. Porque Ruth ama Noemi na saúde e na doença, na hora do bem bom e também na hora da pobreza, até que a morte nos separe. Mas aqui Ruth vai além. Nem a morte vai me separar de ti. Justamente no versículo 17, na parte B, Ruth termina sua fala com Noemi assim, ó: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth não faz apenas promessa, irmãos. Ela faz promessa sob juramento. Ela fala assim, ó: eu juro que nada vai me separar de ti. Até mesmo quando a morte nos separar, eu vou continuar e vou cumprir a nossa aliança. Sempre vou prosseguir, pensando e levando você como minha herança. Isso é um grande espetáculo. Ela firma uma aliança e dá garantias de perenidade nesse pacto. Relacionamento de Ruth e Noemi, eles foram marcados a todo momento por essa expressão. E tanto é que pessoas de fora, outras mulheres, viam esse relacionamento entre elas e ficavam bobas. Dá uma olhadinha comigo ali no capítulo 4, no versículo 15. Dá uma olhada. Olha só o que diz. Outras mulheres falando: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha só a profundidade dessa declaração. Noemi, Ruth te é melhor do que 7 filhos. Não precisamos explicar o que o 7 significa na Bíblia. Ou precisamos? 7 ele tem um sentido de perfeição. 7 ele tem um sentido de plenitude. Você sabe o que essas mulheres estão falando? Que não há um amor tão perfeito e tão pleno como o amor de Ruth a Noemi e vice-versa. Ou numa outra tradução, nem que você tivesse 7 filhos. Quem tem filho conhece. Nem que você tivesse 7 filhos, o amor dos 7 não seria maior do que o de Ruth para você. Olha o ápice, irmãos, do amor de uma pessoa para outra, numa relação que para nós é totalmente estremecida. Talvez a partir de hoje, e que Deus assim nos conceda essa graça, nós possamos olhar para os nossos familiares, sogra, sogro, genro, nora, pai, mãe, irmão, mulher, marido, e dizer que o amor deles é melhor do que 7 filhos. Que essa história ela possa ser uma história inspiradora para as nossas vidas. Para que nós paremos, irmãos, até mesmo de brincar com essa relação de sogra e irmã. Porque, biblicamente, isso aqui é uma coisa muito séria. É uma história muito bela. Há quem diga que nenhum outro poema do mundo se assemelha ao livro de Ruth.
Não há um conto mais belo em toda a literatura mundial como o conto de Ruth. Ninguém conseguiu ser tão profundo para expressar sentimentos de duas pessoas como foi provavelmente Samuel ao escrever o livro de Ruth. Caminhando para o final, e aí chega o ápice de toda essa história, mas que precisava ser remodelado por Deus. Observe só, irmãos, o versículo 20 e 21, quando diz assim: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da saída da cidade. Primeira coisa, irmãos, nós já dissemos isso outras vezes aqui. O nome da pessoa, antigamente, o significado do nome dela retratava exatamente o caráter e a personalidade das pessoas. Jacó, enganador, dito e feito. E tá nos outros nomes. Ruth, ele significava amiga, companheira. E Noemi, amorosa. Com uma relação de uma amiga e de uma companheira com uma mulher amorosa, não vai dar certo. Mas, num determinado tempo, Noemi fala assim: não, gente, não me chame mais de Noemi, porque de Ditosa eu parti, mas me chamem de Mara, porque eu estou amarga. O Todo-Poderoso descarregou sua mão sobre mim. A relação entre Ruth e Noemi era perfeita, mas precisava haver uma readaptação, Deus precisava realocar os pensamentos de Noemi. Noemi estava com uma percepção um pouco equivocada a respeito das coisas que aconteceram. Apesar de Deus ser soberano e todas as coisas que acontecem estão sob o domínio dele, e tudo que aconteceu na família trafegou na vontade soberana de Deus, Deus precisava mudar o pensamento de Noemi. E Deus precisava curar esse trauma de Noemi. E como Deus faz isso? Irmão, se tem um ser que é especialista para curar a alma, esse é Deus. E Deus precisava fazer alguma coisa na vida de Noemi. Por isso que o personagem principal, apesar do central serem duas mulheres, mas o personagem principal do livro de Ruth é o próprio Deus. Porque Deus vai caminhando a vida das duas de uma forma para levar a uma virada de vida para Noemi e para Ruth. Deus sabia que talvez não bastasse esse amor tão profundo na vida das duas e as duas morrerem pobres, desamparadas. E o que Deus faz? E a partir daí aparece no livro de Ruth um personagem com o nome de Boaz. Esse é aquele resgatador que nós falamos no início. Boaz, ele era um parente do marido de Noemi. Os estudos dizem que era um sobrinho de Elimeleque. Então, mas tinha um outro parente à frente dele que poderia resgatá-las, mas abriu mão e Boaz veio e agora resgata. Mas tem um porém: ele não resgata Noemi, ele resgata Ruth, porque Noemi já era idosa. Noemi não queria saber mais de nada. Ele falou assim: não, Ruth vai dar filhos, Ruth vai continuar a linhagem, então fique com Ruth. Boaz assume um compromisso com Ruth. E tem mais, irmãos, Deus não faz nada pela metade. Boaz, ele era extremamente rico, fazendeiro. Ele tira duas mulheres lá do lamaçal, numa extrema pobreza,
sem direito a nada e resgata essas mulheres. Quando o resgatador entrava na vida de alguém, ele não resgatava só a mulher em si, mas resgatava também todas as suas propriedades. Então tudo aquilo que Noemi tinha direito antes, ela continua tendo direito. Porque agora é uma relação de Boaz com Ruth. E a coisa mais linda é que mesmo essa relação, agora Ruth se tornando rica, ela jamais abandonou Noemi. E tem uma coisa excepcional nesse livro, que Boaz, ele é um tipo de Jesus Cristo. Porque Jesus fez justamente isso conosco. Quando nós estávamos na pior, ele veio nos resgatar. Ruth é conhecido como João 3,16 no Antigo Testamento. Sabe por quê? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele sacode o Antigo Testamento. Sabe de que forma? O que tem a ver João 3,16? Irmãos, Ruth era o quê? Ruth era uma moabita. Ruth era gentia. Deus, ele sacode, porque Deus vem cumprir a promessa que ele fez a Abraão, quando ele diz assim: benditas serão todas as famílias da terra. Deus não fala que bendito será somente Israel. Deus, ele sacode, porque ele traz uma gentia, uma mulher pagã, totalmente em pecado, e resgata essa mulher. E é isso que Jesus fez. Por isso que quando João fala que Deus enviou ao mundo, é que ele quebrou toda a fronteira de nacionalidade. O povo não é Israel, o povo é o mundo. E Boaz, ele tem essa prefiguração de Jesus Cristo, porque ele vem resgatar um gentio, e não só resgata, como também dá possibilidade de vida. E tem mais, irmãos, para encerrar. Capítulo 4, versículo 14 e 17. Olha o que Deus fez na vida dessas mulheres. O 14 nós lemos, mas não entramos no detalhe, quando diz: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Aí o versículo 17 diz assim: as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu. Irmãos, quem teve filho foi Ruth. E as mulheres falaram: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé e pai de Davi. Ruth, ela entra na história de Jesus Cristo quando ela é mãe de Obed e bisavó de Davi, de onde vem a linhagem e nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mulher totalmente desconhecida, uma mulher de um povo totalmente pagão. Deus, ele vira de uma tal forma a situação da vida delas, que Deus não só as abençoa, amparando-as com as dificuldades financeiras, mas Deus coloca essas duas mulheres numa linhagem espiritual. Tanto que, se a gente for olhar a linhagem de Jesus Cristo, só tem 4 mulheres nessa linhagem, e uma delas é Ruth. Porque Deus é especialista em transformar a crise em bênção. Deus é especialista em transformar um drama familiar em um relacionamento totalmente amoroso e perfeito. Por isso, se nessa noite, irmãos, nós entramos nesse lugar com algum problema de relacionamento, seja ele com o nosso cônjuge, seja ele com sogra, nora, irmão, saiba que Deus está preocupado com o seu relacionamento. Talvez nesse momento você está pedindo para que as pessoas se chamem de Mara,
Porque você está vivendo a amargura da sua vida. Uma fase totalmente complicada. Mas creia que Deus quer te chamar de Noemi. Porque Ele quer colocar no seu coração o amor de Jesus Cristo. Feche os teus olhos neste momento.